Glória a Deus. Se assente ao seu lugar em nome de Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Obrigado aos irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 10 em diante. Nós vamos falar aqui alguma coisa a respeito nessa noite. Essa noite gostosa, maravilhosa, na presença do Senhor nosso Deus. Vamos falar, querido, aleluia. Paulo, ele sempre arrumava uma forma, um jeito, de, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às adversidades, Paulo sempre arrumava um jeito, querido, de se fortalecer mentalmente. E nós temos percebido que a grande dificuldade das pessoas nos dias de hoje, irmãos, é ter uma mente forte. As pessoas hoje, elas fazem academias, as pessoas hoje, entendeu, elas têm uma alimentação saudável, as pessoas hoje, elas têm muitas possibilidades, amém, de vida, de se sobreviver a meio a tanta diversidade, e parece que tudo isso não tem sido suficiente para que as pessoas, elas consigam vencer, querido, as batalhas do dia a dia. E a cada dia que passa, nós temos visto aí pessoas que têm perdido a vida. Ontem mesmo, nós fomos tomados por uma notícia de uma amiga, né? Amiga de trabalho da minha esposa, que simplesmente se matou, né? Se matou, uma mulher de 40 anos, no auge da vida, numa cabeça que deveria estar pensando no futuro, ou estudando, ou né, desfrutando do estudo, desfrutando de uma vida, mas simplesmente decidiu-se a tirar a vida. E interessante, irmãos, que ninguém decide tirar a vida da noite para o dia. Isso é um processo de tentação que o diabo ele vai trabalhando na mente, no coração das pessoas, até que ele consiga, amém, ele consiga tirar da pessoa todo o ânimo, até que ele consiga tirar da pessoa toda a vontade de viver. E às vezes ele usa com isso as provas, as adversidades, as desilusões. Então é necessário que nós que servimos a Deus, irmãos, a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda, amém? Mas a Bíblia, ela contém bastante palavra que nos ajuda em dias difíceis. A Bíblia, ela contém muitos versículos, querido, que no meio da prova, no meio da adversidade, nos ajuda. Amém? Então, se nós temos esse hábito, se nós criarmos esse hábito, amém, de em vez de ficar reclamando, ou olhando para as coisas que estão em volta de nós, amém, para as adversidades, para as dificuldades que estão em volta de nós, em vez de nós ficarmos olhando para ela, mas olhar para a palavra, nós vamos sempre encontrar algo de Deus para a minha e para a sua vida. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, amém, do livro de Filipenses, ele, no versículo 10, ele vai falar para nós, dessa seguinte forma, em nome de Jesus: ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenho lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Então Paulo, a igreja de Filipenses, irmãos, os filipenses, eles ajudaram muito Paulo no seu ministério. Uma das igrejas que mais ajudou Paulo na sua adversidade, nas suas prisões, foi os irmãos de Filipe, né? Os filipenses. E Paulo, ele faz, entendeu, lembrança disso, amém, da ajuda, de que tudo que os filipenses fizeram. E ele fala uma coisa interessante, de que ele ali se lembra dos filipenses, não porque ele quer alguma coisa em troca, mas ele diz que ele aprendeu a suportar, ele diz que ele aprendeu, entendeu, a viver com aquilo que ele tem. E é uma das coisas que hoje nós temos visto, as pessoas não conseguem mais, as pessoas não têm tido força para conviver com seus problemas. As pessoas hoje não conseguem ter força, não conseguem ter ânimo para conviver com as suas adversidades. Eu lembro, irmãos, que na década de 2000, parece que foi ontem, mas aí já estamos partindo já para a terceira década, amém, do terceiro milênio, e eu lembro que eu morava na cidade de Elias Fausto,
E você sabe, irmãos, a cidade, quanto mais interiorana ela é, a dificuldade para trabalho é maior. E eu lembro que muitas das vezes eu pregando a palavra, irmãos dormiam no culto. Mas não era porque eu era muito devagar para pregar, ou porque a palavra não estava interessante. É que os irmãos levantavam 3 horas da manhã, amém? Iam para a roça 4 horas da manhã, almoçavam às 9 horas da manhã, amém? Meio-dia comia um pão e 2h30 da tarde voltava para casa, extenuado, cansado. Isso não era de segunda a sexta, não. Isso era de domingo a domingo, porque era o meieiro, amém? Plantação de berinjela, plantação, entendeu? De pimentão, plantação de tomate, e tinha que trabalhar chuva, entendeu? Ao sol, eles tinham que trabalhar direto ali, trabalhando, amém? 6, 7, 8 meses numa lavoura, amém? Só recebendo um fornecimento mensal, e quando chegar no final da lavoura, então se tinha dado lucro, eles tinham ali um dinheirinho. E era aquela luta, irmãos, e era aquela adversidade, né? E a gente conseguia ver o sorriso, amém, no rosto dos irmãos, né? Eu lembro que nessa época, eu e minha esposa, nós éramos assim, passamos por muitos momentos difíceis. Minha esposa, ela só tinha um par de sandália e um chinelo. Então o que ela fazia? Ela ia para a igreja de chinelo. Chegando 30 metros da igreja, ela colocava a sandália no pé, guardava o chinelo numa sacolinha de plástico, e assim ia. Por quê? Porque não podia gastar, amém? Não tinha dinheiro para comprar. A gente chegava de domingo, ia no mercado fazer aquela feirinha, né? Comprava 1 quilo de salsicha, amém? 1 quilo de asa de frango, 1 quilinho de uma coisinha que era para dar para a semana. E eu já passei, irmãos, para a fase de não ter o que comer, e comer batata a semana toda. Era batata frita, era batata cozida, era batata, entendeu, assada, entendeu, era purê de batata. E depois veio a época da carne moída, amém, querido? Então era carne moída todo dia. E sabe, esses tipos difíceis, amém? Salsicha chegou um tempo que a turma estava chamando já de hot dog na rua, amém? O pessoal comia salsicha, era só salsicha, todo dia era salsicha picada, era salsicha, era salada de salsicha, era salsicha no molho. Então, ou seja, as fases difíceis da vida, irmãos. Mas mesmo assim, nós não pensávamos em desistir do evangelho. Nós não pensávamos em desistir da vida. Eu não pensava em desistir do meu casamento. Eu não pensava em desistir de nada. Pelo contrário, essas coisas parece que me fortalecia e me fazia entender, acreditar que tinha, amém, um futuro me esperando, algo de bom da parte de Deus iria acontecer na minha vida a qualquer momento. Chegou um tempo da nossa vida, pastor Maurício, que as coisas estavam tão difíceis que a gente comprou, né, tempo antigo, pouco se tinha móveis planejados, e quem só tinha condições para comprar eram as pessoas ricas. Então eles compravam aqueles guarda-roupa que, se você fizesse 2, 3 mudanças com ele, já não dava mais para montar. E eu lembro que, por ser pastor, já ter andado muito, ido por muitas cidades. A gente tinha a Ingrid pequena e o Marcão menor ainda, e os móveis foram se deteriorando, e a gente foi perdendo tudo. Chegou uma hora que a gente não tinha mais guarda-roupa. O guarda-roupa nosso era 2 cadeiras e um ferro que segurava a roupa. E era muita diversidade. E eu lembro que um dia eu cheguei da igreja à noite, eu e minha esposa num domingo, e estávamos sentados lá, tinha acabado o jornal, tinha acabado o Fantástico, e a gente estava assistindo um filme, eu e minha esposa, e de repente eu falei: nossa, amor, como que você está com a mão fria? Eu falei assim: não estou nem tocando em você. Quando eu olhei do lado, senti um rato em mim assim, irmãos, amém? Tinha um camundongo em mim assim. Eu falei: meu Deus do céu, né? Eu já vi papagaio pendurado no ombro dos outros, agora rato. E eu levei aquele susto, esse rato, ele pulou, entrou dentro do sofá. E aquele único sofá que a gente tinha, irmãos. E eu falei: Deus, eu não vou dormir aqui dentro desse sofá. E o sofá já estava tudo detonado. Eu peguei, minha esposa colocou meu sofá lá fora, isso quase 1 hora da manhã. E eu sentado na calçada, eu, minha esposa e a Luane, e o Marcão estava dormindo, que ainda era fiotão, e o sofá começou a pegar fogo. Eu falei: meu Deus, será que esse rato não estava dentro desse sofá? Por quê? E quando o sofá queimou a última madeirinha, o rato saiu, foi, entendeu, para o meio do mato. E o único sofá que a gente tinha, a gente acabou queimando por medo de um rato. Mas isso não causava em nós indignação ter perdido um sofá? Não causava. As pessoas chegavam na nossa casa, tinha um banquinho de madeira para sentar, e nós não nos envergonhávamos do banquinho de madeira. Nós não nos envergonhava da situação que a gente estava vivendo. E hoje nós vivemos em dias, irmãos, em que as pessoas tudo é vergonha.
tudo é luta, tudo é batalha. Se eu não consigo pagar uma conta, eu vou desistir de tudo, eu vou largar do meu casamento. Se eu não consigo arrumar um emprego, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu acho que eu vou mudar de cidade, vou mudar de estado, né? As pessoas hoje, elas ao mesmo tempo que elas têm tudo, elas têm opção, elas não sabem, amém, viver. Amém, não conseguem viver em meio, entendeu, as situações que hoje se põem. Então eu olho para o apóstolo Paulo e vejo o apóstolo Paulo um homem que foi muito sofrido pelo Evangelho, um homem que muito sofreu por causa do Evangelho de Jesus. Amém. Paulo, ele era chicoteado, ele levantava e continuava pregando o Evangelho, ele era apedrejado, levantava e continuava pregando o Evangelho, ele não desistia de pregar o Evangelho, ele não se cansava de pregar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que o único assunto da vida de Paulo era o Evangelho. Então Paulo, ele vivia, ele respirava o Evangelho, não porque ele era fanático, mas é porque ele encontrou no Evangelho um refúgio para a vida dele. Ele encontrou na palavra de Deus, amém, algo que o fortalecia, algo, entendeu, que dava a ele, querido, esperança. E por isso Paulo talvez seja um dos personagens bíblicos que mais, querido, aleluia, lançou versículos na palavra, amém, que nos fortalece espiritualmente. Então só no livro, amém, de Filipenses, eu posso citar vários versículos que Paulo, amém, ele falou para fortalecer as pessoas, como por exemplo no capítulo 1 ele fala que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele há de terminar. Ou seja, então é uma palavra de esperança. Você vai ver, aleluia, no próprio capítulo 4, Paulo dizer, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então Paulo, ele vai desenvolvendo isso para que ele não fraqueje na fé, para que ele não fraqueje mentalmente. Você vai ver no capítulo 4, no versículo 19, Paulo dizendo, o meu Deus, segundo a tua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós vamos olhar, aleluia, no capítulo 8 do livro de Romanos, nós vamos ver Paulo dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, ele vai falar, querido amado, que ninguém pode ser contra nós. Ele vai falar, querido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai falar que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que há sobre nós. Você vai pegar o livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 20, você vai ver Paulo falando o seguinte, que Deus, querido, ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, em glória por Jesus Cristo nosso Senhor. Você vai ver que Paulo, querido, ele desenvolveu, aleluia, ele desenvolveu uma mente sadia, ele desenvolveu uma mente, querida, aleluia, pura. Por quê? Porque ele não olhava para as circunstâncias, ele olhava para Deus. Ele olhava, aleluia, para Deus. Ele não ficava, querido, bitolado com os olhos, amém, na adversidade dele. Ele não ficava pensando como que ele sairia daquela situação. Ele agia, amém. Ele não parava. Ele não deixava, querido, o desânimo tomar ele. Ele não deixava que a tentação tomasse ele. Ele sempre tinha um comportamento diferente. E é isso que nós temos que ter, querido, a cada dia. Nós temos que entender que como filhos de Deus, como servos de Deus, nós não podemos, querido, aleluia, ver as coisas acontecerem e nós abaixarmos a cabeça como se fôssemos um coitadinho, porque nós não somos um coitadinho, amém? Nós somos filhos de Deus, nós temos uma paternidade, Deus é o nosso Pai. E sabe o que a Bíblia fala a respeito da paternidade de Deus para nós? Quem é o pai que o filho pedindo a ele, amém, um pão, ele vai dar uma pedra, pedindo a ele um peixe, ele vai dar uma serpente. E se vós, sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus que está no céu. Então você vê que a paternidade de Deus, aleluia, se nós enxergarmos, e se nós compreendemos, aleluia, Deus como Pai, se nós entendemos Deus como provedor de todas as coisas em nossa vida, nós vamos aprender, querido, aleluia, e nós vamos crescer com isso, nós seremos abençoados com isso. Porque nós não podemos ser murmuradores, nós não podemos olhar para tudo aquilo que a gente, entendeu, que a gente passa e tudo, colocar Deus na prova, tudo dizer, olha, se Deus não me abençoar eu desvio, olha, se Deus não me abençoar essa semana, se Deus não trazer para mim aquela porta de emprego, eu não vou mais para a igreja, olha, se Deus não fazer isso no meu casamento, olha, eu vou desistir. Não, irmãos, isso já é mente de quem já está desviado. Isso é mente de quem já está caído. Só falta, irmãos, tombar o corpo. Nós temos que agir de outra forma. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos desenvolver em nós a síndrome de Mefibosete. Como assim é síndrome de Mefibosete?
Quem foi Mefibosete? Você lembra quem foi Mefibosete? Olha que nome bonito você colocar no seu filho aí. Amém? Quem foi Mefibosete? Mefibosete, ele foi, amém, filho de Jonatas. Amém? Neto de Saul. E Mefibosete, querido, ele era, amém, depois de Jonatas, ele era o próximo na hierarquia para se tornar um rei, amém, em Israel. Mas aconteceu que quando o seu avô Saul, ele perdeu a batalha, amém, e junto com o seu avô, o seu pai também morreu, Jonatã. A ama, amém, ou aquela que cuidava de Mefibosete, na ânsia de protegê-lo, de guardá-lo, saiu correndo e derrubou ele. E quando derrubou, ele entendeu, quebrou as duas pernas. E não tinha, amém, querido, o tratamento que tem hoje. Então ele ficou aleijado das duas pernas. Então ele foi levado para uma cidade de refúgio. Uma cidade, querido, amém, onde ele poderia ficar ali, ninguém poderia tocá-lo, com o nome de Lodebar. E Lodebar era uma cidade de nada. Não era uma cidade onde as pessoas plantavam. Não, era um lugar vazio. E Lodebar, e Mefibosete, naquela cidade. O tempo que ele ficou naquela cidade, o tempo que ele ficou naquela prova, ele não fez nada. Ele simplesmente foi se diminuindo, foi se enfraquecendo, foi aceitando a situação, foi aceitando, e quando chegou o dia da bênção dele, ele não acreditava mais. Quando Davi, ele vence a batalha, amém, que ele assume o trono, que ele fala, há alguém da família, da casa de Saul, de Jonatã, para que eu me lembre. Aí o servo disse, existe um com o nome de Mefibosete. Ele diz, então vai lá e manda chamá-lo. Quando alguém vai chamar Mefibosete, e diz assim, ó, o rei está te chamando, qual que é a resposta de Mefibosete? Qual que é a resposta dele? Ele poderia falar assim, glória a Deus, chegou o meu dia de ser honrado. Não. Ele olha para aquele que, amém, que chega e diz que o rei o mandou chamar, ele diz o seguinte, quem é este cão, para que o rei se lembre dele? Olha como estava o coração de Mefibosete, olha como estava o coração dele. Então Davi, ele vai ter a presença de Davi, e Davi honra ele. Mas Mefibosete estava perturbado da mente. Mefibosete estava com a sua alta estima lá embaixo. Então ele não tinha autoestima, ele tinha baixa estima. Mefibosete, ele não conseguiu, em meio a lutas, em meio a adversidades, vencer. Por quê? Porque ele deixou ser tomado pela situação. Ele deixou ser tomado pelos problemas. Ele deixou ser tomado pelas humilhações. Ele deixou ser tomado, amém, pela mente fraca. Diferente de Paulo. Diferente de Paulo. Paulo não deixou ser tomado pelas adversidades. Paulo, pelo contrário, ele desenvolve uma forma de vencer. Olha que coisa linda, Paulo fala no capítulo 4, amém, do livro de Romanos. Deus traz à existência as coisas que não existem como já se fosse. Olha que palavra poderosa. O próprio Paulo, amém, pode ter sido ele, amém, que escreveu, pode ser um dos que podem ter escrevido o livro de Hebreus. Ele diz que Abraão, ele lutou contra a própria esperança. Ou seja, quando você vê que não tem esperança, você para. Abraão não parou. Abraão continuou. E você vai olhar para dentro da Bíblia, e você vai ver que os grandes vencedores, assim como eu e você, passaram por grandes provas. Se você for estudar a história, querido, de Adão, Adão passou por muita prova. Adão, querido, quando ele perdeu a eternidade, ele teve que aprender a ser um agricultor. Ele teve que aprender a trabalhar. Ele teve que aprender. Adão, ele teve que conviver com a perca dos seus 2 filhos. Porque Caim matou Abel. Abel, filho, amém, manso, o filho, entendeu, querido. E Caim meio rebelde. E Caim, então, ele não pode ficar mais com a família. O que acontece quando ele mata o irmão?
a Bíblia diz que Deus então coloca uma marca nele e ele vai embora. Adão tem que aprender a conviver com isso. Adão tem que aprender a conviver, querido, amém, com a mente da tua esposa, que talvez todo dia perguntava: cadê Abel, cadê o meu filho Caim? Ele teve que aprender com isso. Noé teve que aprender a conviver no meio de um mundo tão pecaminoso, que a Bíblia vai falar no capítulo 4 do livro de Gênesis, que um homem com o nome, se não me engano, de Amaleque, ele diz que ele matou um homem só porque pisou no dedinho dele. Olha como estava a maldade no coração dos homens. Quando Deus ele olha para a terra, e Deus vê a maldade no coração dos homens, Deus queria acabar com a raça humana. Então Noé cai na graça de Deus. Deus vê em Noé uma oportunidade de um recomeço. Você já parou para pensar que talvez Deus está olhando para você e está dizendo que você é uma oportunidade de um recomeço para a tua casa? É uma oportunidade de recomeço para a tua família? Você já parou para pensar que Deus, Ele te ama tanto, que Ele está te dando uma oportunidade de recomeçar? Amém? Recomeçar, seja do zero, da forma que for, porque Deus, Ele confia em você. E por que não falarmos de Josué, querido? Um homem apaixonado, amém, pelo seu pastor com o nome de Moisés. Josué, amém, querido, a Bíblia não declara, mas pelo comportamento e atitude, eu tenho absoluta certeza que Josué, ele era apaixonado por Josué. Josué era apaixonado por Moisés. E quando ele perde o seu líder, a sua referência, certamente que o desejo de Josué era parar. E o que Deus fala para ele? O meu servo Moisés é morto, você fará este povo alcançar a terra. Tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça-te, porque eu sou contigo. Tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça-te, porque eu sou contigo. Agora fala para mim, irmãos, foi fácil para Josué? Foi fácil? Josué foi traído, Josué foi enganado. Você lembra do capítulo 6 do livro de Josué? Capítulo 7, capítulo 6, quando aparece aquele povo, entendeu? Dizendo que era um povo que vem de longe, amém, amarrado, amém, com roupas velhas, entendeu? Com pães bolorento, faz Josué fazer aliança com eles, ele estava enganando Josué. A dificuldade, entendeu, de Josué para transpor, amém, as muralhas de Jericó, mas ele transpôs. Por quê? Porque na mente dele estava aquela palavra, amém, que o Espírito Santo falou para ele, que o Senhor disse para ele: esforça-te e tem de bom ânimo, 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 esforça-te e tem de bom ânimo. Mas sabe por que ele falava isso, irmãos? Porque certamente também o inimigo falava assim: você é fraco, você não vai conseguir, você não é Moisés, você não tem a sabedoria de Moisés, você não tem a mansidão de Moisés. Mas Josué preferiu ouvir a voz de Deus. Nós poderíamos falar aqui de Isaías. O que a palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías? Que no lugar da vergonha, Deus nos dá dupla honra. Aonde tinha um espinheiro, aonde tinha uma prova, Deus vai trazer a faia. Deus vai trazer a provisão. Deus é Deus. A pessoa, quando ela tem uma mente fortalecida em Deus, irmãos, ela passa por prova, ela passa por luta, mas ela não para. Olha a palavra que Deus dá para Isaías no capítulo 43. Sabe o que está escrito no capítulo 43 do livro de Isaías? O Senhor diz o seguinte: que Ele chamou nós pelo nome, que nós somos dele, que a gente pode passar pela prova do fogo, pela prova das águas, que Ele não vai permitir que as lutas, elas venham a nos destruir. Não. Aí você fala: mas isso é só palavra. Não é só palavra não, irmãos. Deus fala e Deus cumpre.
Você vai ver que quando Deus fala para Israel que se eles passarem pelo fogo, o fogo não arderia neles. Está lembrando de alguma coisa quando Deus diz, através da boca de Isaías, quando passares pelo fogo, o fogo não vai arder em vocês? Está lembrando de alguma coisa, irmãos? Está lembrando dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, e o que o fogo fez neles? Nada. Por que não fez nada? Porque eles disseram para o rei, olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Eu não sirvo a Deus pelas coisas que Ele me dá. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Ele. Eu tenho que aprender isso, querido. Eu não sirvo a Deus por uma barganha. Eu sirvo a Deus porque Deus me prometeu ouro, prata. Não, eu sirvo a Deus porque o meu Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. E a qualquer momento Ele pode mudar a situação da minha vida. Irmão, você quer versículo melhor do que esse, que está no capítulo 54 do livro de Isaías? O que, pastor? Está escrito assim, ó, que nenhuma arma preparada contra ti há de prosperar. Você quer versículo mais poderoso do que isso? Quando você está sofrendo uma calúnia, quando você está sofrendo uma afronta, quando você está passando por uma adversidade, o Senhor fala, eu criei o ferro, eu criei o ferreiro, eu firo, mas eu curo, e nenhuma arma preparada, nenhuma ferramenta preparada contra ti há de prosperar. Você quer melhor do que está escrito no próprio livro de Isaías 43, que nós estamos escritos ou gravados na palma da mão de Deus? Você quer que eu vou mais longe, querido? O que está escrito em Isaías 49:15? Pode uma mãe se esquecer de um filho que se amamenta? Ele fala, não. Todavia, se ela se esquecer de vós, eu não me esquecerei. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus, aleluia, que tem grandes coisas preparadas para a tua vida. E Paulo, querido, ele olha para dentro da Bíblia. Paulo não somente ele cria versículos, mas Paulo ele tira de dentro da Bíblia, ele extrai de dentro da Bíblia aquilo que a Bíblia pode trazer de bom para nós. Paulo, ele vai dizer o seguinte, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e que não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele confiam. Paulo está fazendo a menção do versículo de Isaías 64:4, que nunca houve e que nunca haverá um Deus como tu, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Paulo, aleluia, ele não somente criava, mas Paulo, querido, ele lembrava das promessas de Deus para a vida dele. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Está passando por prova, está passando por adversidade, está passando por situação difícil na sua mente, no seu coração, não sabe o que fazer? Busque a Deus, busque em Deus. Davi, ele conversava consigo mesmo. Davi desenvolveu essa, entendeu? Essa coisa de conversar consigo mesmo. Como assim, pastor? Olha o que diz no Salmo 42, ele diz, porque te abate a minha alma dentro de mim. Ele questiona ele mesmo porque ele está abatido. Ele questiona ele mesmo porque tudo aquilo está acontecendo com ele. Mas sabe o que ele mesmo disse para ele? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Então você tem que ser assim. Você vai deixar a luta, a prova, a adversidade, um perdedor dizer que você é perdedor? Porque o inimigo, irmãos, ele já está condenado e ele é um perdedor. E ele quer que você seja como ele, um perdedor também. Mas você vai ser um perdedor? Você aceita ser um perdedor? Você aceita ser um derrotado? Sabe o que vai dizer para nós no Salmo 126? Eu ficaria aqui a noite toda falando para você versículos bíblicos. Sabe o que vai dizer para nós no Salmo 126? O Salmo 126 ele vai dizer, quando Deus, ele restaura a sorte de Israel. Nós estávamos fracos. Quando eles voltam da Babilônia,
Quando eles voltam da escravidão, eles não tinham nem ferramenta para trabalhar. Não tinha. Mas tinha que reconstruir. Sabe o que eles decidiram fazer então, querido? Quando não tinha uma ferramenta, não tinha nada, só tinha sementes que eles trouxeram, amém, da Babilônia para plantar. Sabe o que eles decidem? Nós não temos ferramenta, mas nós temos fé. Então, no meio daquelas terras duras, eles começam a escavar com as próprias mãos. E aí vem o Salmos 126 que diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, cavar o chão com a própria mão, a um ponto que as suas mãos já não tem mais ponta, está tudo sangrando, você está chorando, está dizendo, eu estou plantando essa semente, e eu vou colher o fruto dessa semente, eu estou plantando, e estou regando com as minhas lágrimas, ninguém acredita, mas Deus acredita, ninguém tem fé nisso, mas eu tenho fé nisso, e eu vou continuar plantando, eu vou continuar acreditando, eu vou acreditar que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, em glória por Jesus Cristo nosso Senhor, eu vou continuar crendo que eu posso todas as coisas, em Cristo que me fortalece, eu vou continuar crendo que o meu Deus, aleluia, Ele pode, o meu Deus Ele faz, eu acredito, eu vou continuar crendo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar crendo, e aleluia, aquele povo creu, e aquele povo plantou, e aquele povo colheu, porque eles mesmos declaram, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará certamente consigo trazendo os seus molhos de alegria. A sua mão pode estar sangrando, o teu coração pode estar sangrando, você pode estar passando pela maior crise da sua vida, mas em meio a esta crise, em meio a esse deserto, em meio a essa situação, que Deus Ele vai fazer um manancial no deserto, que Deus Ele vai criar um caminho no deserto, que Deus Ele vai fazer a diferença na sua vida, assim como Mefibosete, mesmo estando com a tua autoestima lá embaixo, mesmo não acreditando mais em nada, uma hora a voz do rei falou ao seu ouvido, é hora de sair de Lodebar, é hora de voltar para a terra da promessa, é hora de viver as promessas, é hora de viver o melhor de Deus, é hora, aleluia, de a tua vida ter uma virada como nunca teve. Você tem que crer assim, querido. Você tem que crer. Você tem que lutar. Você tem que lutar. Você não pode ser vencido pelo mal. E eu termino falando de um personagem bíblico com o nome de José. A história de José começa no capítulo 37 do livro da Gênesis. E você pode ler, amém, a história de José que começa no capítulo 37. E você vai ver que José era um meninão sonhador. Como os jovens de hoje, né? Os meninos de hoje, o que eles querem? Vou completar 18 anos, vou comprar um carro, né? Vou comprar um carro, vou fazer isso, aquilo, outro. Vai fazer tudo isso. Quero comprar um carro, vou ter minha independência financeira e tudo isso. Não era diferente com José. Mas José encontrou obstáculos. Sabe por quê? Porque José, além de ser bonito, porque era bonito, entendeu? José, ele era inteligente e ele era sonhador. E toda pessoa que é sonhadora, irmãos, ela sofre na vida. Todos que têm sonhos, todos que querem crescer na vida, todos que querem melhorar na vida, sofrem. Sabia disso? Sofrem, entendeu? São zombados. E José teve um sonho, teve 2 sonhos. E ele foi contar esse sonho para os irmãos. Os irmãos ficaram com raiva. O pai riu. Quer dizer que você vai ser maior até de mim, que recebi a promessa? Sabe o que a inveja faz com José? Jogam ele, querido, numa cisterna. Passa os mercadores. E um homem com o nome de Potifar compra ele. Leva para a tua casa. Chega lá na casa de Potifar, ele fica lá como escravo. A mulher de Potifar, entendeu? Ela tenta ter relação com José. José não aceita. José, ele decide não. José, então, ele é acusado pela mulher, amém, de Potifar, de ser um estrupador, de ser um violentador. Ele é mandado para a prisão. Lá na prisão, José estava na prisão. Amém, querido? Quero que você entenda.
O corpo de José estava na prisão, mas não a mente dele. O teu corpo pode estar na prova, mas a tua mente não pode, querido. Já vou encerrar. José, então, o que ele faz? Ele começa a revelar, ele começa a interpretar o sonho dos presos. José não fica querendo celular para conversar, para ver o que está acontecendo aqui fora, não. José, ele decide, não. Da mesma forma que eu entrei aqui, eu vou sair. E vou ser honrado. E José, então, ele vai, querido, e interpreta o sonho lá do copeiro. O copeiro, quando está diante do rei, o rei tem um sonho. Ele vai lá, diz, olha, eu conheço alguém que pode interpretar. José vai lá e interpreta. Amém, se torna governador do Egito. O tempo passa, José tem prova, José tem adversidade lá. E chega um dia que os irmãos dele estão diante dele. Eu quero que você entenda isso para nós orarmos. E quando os irmãos estão diante dele, querido, os irmãos dele dizem, agora o nosso pai é morto. Você pode fazer de nós o que você quiser. Você pode nos matar. Você pode nos jogar numa cisterna. Você pode fazer o que você quiser. Sabe qual que é a resposta de José para os irmãos? Todo mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Deus transformou em bondade. Sabe por quê, irmãos? O corpo de José estava na prisão, mas a mente dele não estava. Você pode estar na maior prova da tua vida, querido. Você pode estar na maior adversidade, na maior crise existencial da tua vida. Mas você tem que lutar. Você tem que lutar. Você não nasceu para ser um perdedor. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Você nasceu para fazer a diferença. E Deus vai te honrar. E Deus vai te fortalecer. Mas para isso, mude a tua mentalidade. Termino lendo um outro versículo maravilhoso da palavra do Senhor, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. O que está escrito em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas sede renovados, ou transformados pela renovação do vosso entendimento. Você pode. Você pode. Você pode. Mas vai depender de você. A palavra de Deus já foi lançada sobre a tua vida, sobre a tua casa. A palavra já foi lançada. Agora viva esta palavra. Não viva como se você estivesse ainda na beira do caminho, procurando um Salvador ou esperando um Salvador. O Salvador já veio para você. O Salvador, ele já te resgatou. O Salvador já te fez mais do que vencedor. O que está escrito? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Mente doente, corpo escravo do pecado, hoje tudo é novo na sua vida. Viva o novo de Deus. Fique em pé no seu lugar.